Olá, meus irmãos, é uma honra, é um prazer imenso, uma satisfação, mais uma vez estar reunido aqui com todos vocês no canal Jailson HMTV, para junto nós darmos continuidade à nossa pequena e humilde palestra. E hoje, irmão, mais uma vez, temos um assunto muito importante e também polêmico. Esse assunto é muito falado, mas ele também é polêmico, porque tem coisas que acontecem que realmente precisa ter uma revelação completa. Mas antes de nós entrarmos no assunto, eu queria pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, Jailson HMTV, que se inscreva, para nos ajudar o nosso canal ter mais extensão dentro do mundo da internet. E além de se inscrever, também dê o like, sabe? Compartilhe nossos conteúdos para os amigos, os irmãos, os vizinhos, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês. Muito bem. Hoje, como eu falei, temos um assunto muito importante e também polêmico. Nós temos 3 escrituras para nós lermos agora. Essas 3 escrituras que nós vamos ler, elas estão ligadas uma com a outra. E quando essas escrituras se cumpriu, todas as 3 se cumpriu uma dentro da outra. Muito bem. A primeira escritura que eu quero ler está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, que diz assim a palavra de Deus. No momento, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta. Olha aí. Paulo aqui, irmão, está profetizando. Porque no tempo de Paulo era a primeira trombeta, não a última. Mas ele aqui está profetizando uma profecia que ia se cumprir ainda no futuro. No momento, no abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Isso aqui é uma profecia. Isso não quer dizer que se cumpriu no tempo de Paulo. Mas ele profetizou algo que ia acontecer no futuro. Claro, que ele pensava, que quando ele falou isso, ele pensava que ia cumprir no tempo dele. Mas não se cumpriu no tempo dele. Muito bem. Vamos agora para as 1 Tessalonicenses. E essas escrituras que nós estamos lendo aqui, elas são muito conhecidas por nós, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo só o 16. De 1 Tessalonicenses. Diz assim as escrituras. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Vou repetir mais uma vez. Porque o mesmo Senhor descerá do céu. O mesmo Senhor. Por que o mesmo? Porque é aquele mesmo que subiu, que está lá no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. O mesmo que subiu é o mesmo que desceu. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Mais uma vez, o primeiro mensageiro está profetizando de algo que ainda vai acontecer. Por isso que ele diz: porque o mesmo Senhor descerá, futuro. Ele está profetizando. Agora vamos para a última escritura, Apocalipse capítulo 8. Apocalipse capítulo 8, do livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 8. Vamos ver o que aqui a Bíblia diz. Versículo 1, só o versículo 1. E havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu quase por meia hora. Vou repetir mais uma vez a escritura. Apocalipse capítulo 8, versículo 1. E havendo aberto o 7º selo, se fez silêncio no céu quase por meia hora. Irmãos, que Deus abençoe a sua palavra, que não só fique na nossa cabeça, na nossa mente, mas que desça, se encarne em nós e fique no nosso coração. Muito bem, meus irmãos, então, baseado nessas 3 escrituras que nós lemos, 1 Coríntios,
1 Tessalonicenses e Apocalipse. Hoje o nosso tema é os acontecimentos, veja, os acontecimentos dentro da segunda vinda. Os acontecimentos dentro da segunda vinda. Eu quero mostrar hoje quatro coisas que aconteceu dentro da segunda vinda. Quatro coisas. E quando eu digo nós, eu estou falando da noiva de Cristo. Ela precisa ter esse conhecimento. A noiva de Cristo precisa saber disso. As quatro coisas que aconteceu quando a segunda vinda deu início. A Bíblia diz que o mesmo Senhor desce, ele traz três coisas: alarido, voz de arcanjo e trombeta. Ele não vai trazer, ele já trouxe quando desceu. O profeta diz na mensagem do arrebatamento que ele executa essas três coisas na sua descida: alarido, voz e trombeta. E dentro desse acontecimento, que é a segunda vinda de Cristo, que não está para o futuro, a segunda vinda já deu início lá atrás, no dia 28 de fevereiro de 63. Teve vários acontecimentos, mas eu quero mostrar só quatro, que são muito importantes. E vai edificar a noiva de Cristo cada vez mais. Agora, preste bem atenção, irmão. O nosso tema é esse: os acontecimentos dentro da segunda vinda. Preste bem atenção no que eu quero falar, irmão. Eu quero hoje falar com mais calma para vocês entenderem o que é que eu estou falando. Uma grande parte do povo da mensagem, da hora, crê que a segunda vinda já deu início. Muita gente, muitos pregadores, não, a segunda vinda. E quando se fala da segunda vinda, irmão, tá falando exatamente do sétimo selo, porque o sétimo selo é a vinda. E na mensagem, a estatura do varão perfeito, o profeta disse que o sétimo selo é a segunda vinda. Então, muita gente da mensagem crê que a segunda vinda já deu início. Agora, existem algumas coisas, irmão, no meio do povo, que crê que a segunda vinda deu início, mas existem algumas coisas ainda que deixam algumas lacunas que precisa ser preenchido. Porque também, irmão, tem aqueles que crê que a segunda vinda já deu início, mas eles colocam as coisas, uns colocam as coisas, ainda coisa que aconteceu na segunda vinda. Porque, irmão, o que eu vou falar aqui, os acontecimentos que aconteceu que aconteceu quando a segunda vinda deu início, são muita coisa. Mas eu quero só mostrar quatro. Mas alguns pregadores, alguns irmãos que crê que a segunda vinda já deu início, tal, mas eles pegam algumas coisas e jogam lá para o futuro ainda. Não, isso aqui ainda é para o futuro. Por exemplo, o profeta disse que quando Jesus desce, ele executa três coisas na sua descida. Quais as três coisas? Alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Aí tem aqueles que dizem assim: não, peraí, nós estamos no alarido. A voz de arcanjo ainda vai para o futuro e depois vem Não, irmão. Mas o profeta disse que essas três coisas acontecem quando ele desce e ele executa. Leia a mensagem do arrebatamento. Ele executa essas três coisas na sua descida. Aí, ele não desceu e soltou o seu alarido, não. Aí depois ele vai descer e vai trazer a voz de arcanjo. Não, ele fez essas três coisas quando ele desceu em 63. E já tem aqueles irmãos, irmão, e aqueles pregadores que uns levam para o futuro algumas coisas que aconteceu na segunda vinda, algumas coisas eles pegam por não ter um entendimento completo, leva para o futuro. E tem outros, irmão, por falta de estudar as fitas, meu Jesus, coloca para os tempos dos apóstolos. Crê que o sétimo selo foi revelado, crê que a segunda vinda deu início, mas pega algumas coisas e coloca lá para o tempo dos apóstolos. Diz que os apóstolos sabiam. Irmão, eu vi algum pregador, alguma pessoa dizer: não, irmão,
Os apóstolos conheciam o sétimo selo, eles tinham a revelação do sétimo selo. Irmão, que os apóstolos... Veja, essas três escrituras que eu li, aqui em 1 Coríntios, em 1 Tessalonicenses, Paulo, ele achava que isso era no tempo dele, mas ele estava profetizando algo que ia acontecer no futuro. Porque Paulo, quando ele fala no capítulo 15, versos 52 de 1 Coríntios sobre a última trombeta, mas nós sabemos que no tempo de Paulo era a primeira trombeta, não a última trombeta, mas ele estava profetizando de algo que ia acontecer quando a última trombeta estivesse tocando. Mas Paulo não tinha revelação, ele profetizou. É como o caso do novo nome. O novo nome é Senhor Jesus Cristo. O profeta diz que que quando Jesus subiu, ele recebeu um novo nome. Aqui onde está a bronca, aqui onde está a lacuna, a brecha que esses pregadores fazem. Porque quando Jesus sobe, ele recebe um novo nome. Mas quando é que esse novo nome é revelado? Aqui está o pró. Aqui está o mistério. Aí o Mombrana diz que esse novo nome seria revelado nos trovões. E os trovões, segundo o sétimo anjo, foi revelado depois das eras. Então, Jesus subiu e recebeu um novo nome, mas ele passou 12 mil anos sem ninguém saber sobre esse novo nome. Só foi revelado depois que os trovões foram revelados fora das eras. Mas tem pastor e pregador que diz, não, os apóstolos sabiam da revelação do novo nome. Indiretamente, eles estão chamando o sétimo anjo de mentiroso. É como eu vi um vídeo hoje, né? Mandaram lá para um grupo que nós fazemos parte, um pregador com a mensagem de Mombrana na mão e dizendo, não, o profeta nunca disse que Jesus vinha numa nuvem. E com a mensagem na mão e balançando a mensagem assim, ó. O profeta nunca disse que Jesus veio numa nuvem. O que ele está fazendo, esse pregador? Ele está chamando o irmão Brana de mentiroso. Leia a mensagem ao nascer do sol. Leia a mensagem qual a atração sobre a montanha. Aonde o profeta disse que aquela nuvem era Jesus olhando para nós. Aí o povo, por não ler a Bíblia, porque a Bíblia diz lá em Atos capítulo 1 que aqui, da mesma forma que Jesus subiu numa nuvem, ele vai descer. E por não ler, não ter as revelações, a revelação completa da mensagem. Sabe por quê, irmão? É por causa do sistema. O sistema impede de você ver a palavra. É isso que o irmão Brana diz. O sistema. Qual é o sistema? O sistema nicolaíta. Ele impede de você ver a palavra. Mas isso não é o meu tema. Mas é isso que eu estou dizendo aqui. Certo? Tem aqueles que crê que a segunda vida já deu início. Então, pega algumas coisas, quer jogar lá para o futuro. Outros pegam algumas coisas que aconteceu na segunda vinda e quer jogar para o tempo dos apóstolos. Agora, vamos ver, irmão, o que é que a Bíblia fala e o que é que o profeta, o sétimo anjo, fala sobre essas coisas. Porque eu vou mostrar aqui, irmão, 4 coisas. 4 que aconteceu dentro da segunda vinda, quando ela se cumpriu. Vamos ver o que é aqui as escrituras. Eu quero ler aqui 3 escrituras. Uma aqui em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 15. Versos 22. Tudo isso aqui, irmão, que Paulo está falando, ele está profetizando. Ele está profetizando algo que vai acontecer ainda no futuro. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22 e 23. Veja o que o primeiro mensageiro, o profeta mensageiro, o Paulo, lá na primeira era, falou. Versículo 22. Porque assim, como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Verso 23. Mas cada um por sua ordem.
Veja que tem uma ordem cronológica aqui. Cristo, as primícias, e depois os que são de Cristo na sua vinda. Olha, preste atenção, irmão, a essa escritura. Deixa eu repetir mais uma vez. Deixa eu ler o versículo 20, para você entender o que é que Paulo está falando, o que é que Paulo está profetizando, o que vai acontecer no tempo do fim, depois das eras. Veja isso. Deixa eu começar do versículo 20. Versículo 20. Mas agora Cristo ressuscitou. Então, Paulo está falando de quê? De ressurreição. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos. E foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio para um homem, também a ressurreição dos mortos veio para um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, e depois os que são de Cristo na sua vinda. Agora eu te pergunto, que vinda é essa que Paulo está falando? Da primeira, ou da segunda, ou da terceira? Ele está falando aqui da segunda vinda. Da segunda vinda. Vamos adiante. Vamos ver o que Paulo ainda mais profetiza. Em Efésios capítulo 3. Isso são profecias que não se cumpriu no tempo da era de Éfeso, mas que se cumpriria no fim dos tempos. Olha aqui, Éfesos capítulo 3, versículo 8 e versículo 9. Veja mais uma vez Paulo profetizando. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Verso 9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos estava em oculto em Deus, que tudo criou. O que é que Paulo está profetizando aqui? O que é que Paulo falou? Ele falou da dispensação do mistério. O que é esse mistério? Esse mistério fala da vinda, fala do sétimo selo. A dispensação. Dispensação, irmão, tem dois sentidos dentro de uma ordem teológica. Dispensação se refere tanto a um período de tempo, uma era, que é um período de tempo, e também dispensação fala da economia de Deus dentro dessa dispensação. Então, nós, irmão, precisamos entender, ter a revelação. Qual é a economia de Deus para o nosso tempo agora dentro dessa dispensação que vivemos? Porque durante 7 eras Deus manifestou a sua economia. Mas depois que a era passa, que acaba, Deus agora manifesta outra vez sua economia para aquela era que vinha depois das eras. Porque na realidade, irmão, nós estamos vivendo num avanço. O irmão Brando ensina isso na mensagem pergunta e resposta número 4, parágrafo 23. Nós estamos vivendo num avanço. É por isso, veja, olha o que Paulo diz aqui em Efésios, aqui, capítulo 1, versículo 10. Isso aqui, irmão, é um avanço que deu depois que Laodiceia terminou, em 63, na esfera espiritual. Deixa eu pegar o versículo 9. Descobrindo o mistério da sua vontade. Esse mistério, o irmão Brando diz que é a vinda. É o sétimo selo. Segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Verso 10. De tomar, congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Essa dispensação, ou essa era, ou essa economia de Deus, da plenitude dos tempos, não veio durante as eras.
Veio depois das eras de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Olha aí. Isso não aconteceu durante as eras da igreja, irmão. Não. Isso não aconteceu durante as eras da igreja. Isso aconteceu depois que Laodiceia, como dispensação, como plenitude do gentil, terminou. Então, qual é a economia de Deus hoje? Nós precisamos estar interessado na economia de Deus hoje, não na economia que Deus teve durante as eras. É por isso que o irmão Branham disse que o novo nome Jesus recebeu quando subiu, mas só foi revelado nos trovões. Quer dizer, só foi revelado na economia de Deus que ele tinha depois que a eras terminasse. Meu Deus. Por que alguns pastores da mensagem que dizem que crê na abertura da palavra não vê essas coisas dentro da mensagem nem dentro da Bíblia? Hein, meu irmão? Hein, meu amado, querido ministro? E quer pegar algo que não aconteceu lá e quer colocar lá nas áreas da igreja. Meu Deus. Vamos aqui, vamos continuar. Deixa eu ler mais outra escritura. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Versículo 1. Olha o que é que Paulo diz aqui. Mais uma vez, Paulo profetiza algo que vai acontecer ainda para ele no tempo do futuro, mas para nós já é até passado, irmão. Capítulo 2, versículo 1 de 2 Tessalonicenses. Veja o que é que Paulo diz. Ora, irmãos, rogai-vos pela vinda, pela parousia, pela presença. Ora, irmão, rogai-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Meu Deus. Veja, Paulo profetizando. Isso aqui, irmão, isso aqui está falando do 7º selo, mas não aconteceu no tempo de Paulo, não, porque Paulo não sabia. Ele profetizou algo que ia acontecer ainda no futuro, depois das eras. Porque Paulo morreu e isso não aconteceu no tempo dele, não. Meu Deus. Aqui está, irmão, a chave das coisas. É por isso que eu quero mostrar 4 coisas. Tem muito mais, irmão. Mas eu quero mostrar só 4. Isso aqui é suficiente. 4 coisas que aconteceu dentro da segunda vinda. E a segunda vinda não está para frente. A segunda vinda já deu início lá atrás, em 63. O problema é que a gente não sabe o que é. Muitos pregadores e irmãos da mensagem ainda esperam a segunda vinda lá para frente. Outros creem que ela já deu início, mas se atrapalham ainda no caminho. Tropeçam em algumas coisas e deixam algumas brechas sem preencher. Não, irmão, eu creio que houve o casamento, sim, aconteceu já o casamento. A noiva está casada. Mas agora, a noiva, o irmão Branham deu a primeira cavalgada e a noiva está dando a segunda. Ora, que o casamento aconteceu na primeira cavalgada e quem deu a primeira cavalgada foi o irmão Branham e a noiva está dando a segunda cavalgada, então ela não casou. Ela é noiva ainda. Mas no livro do Apocalipse, quando o Apocalipse fala sobre isso, ele coloca ela como esposa. Olha aqui, ó. Apocalipse 22, versos 16, eu acho. Deixa eu olhar aqui. 17. Olha o que ele diz assim, ó. E o Espírito e a esposa diz, vem. O Espírito e a esposa, irmão, diz, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Então, mas de acordo com a Bíblia e com a mensagem do 7º anjo, a noiva já virou esposa, porque houve o casamento. Mas os pregadores confundem. A primeira cavalgada foi com o irmão Branham. Agora é a segunda cavalgada é com a noiva. Então, para eles,
o casamento, eles estão dizendo indiretamente duas coisas. Primeiro, que o irmão Brana mentiu sobre o casamento. E segundo, a noiva não casou ainda. Mas ela casou. Porque a segunda cavalgada foi com o profeta. E o profeta representou a noiva do tempo do fim. Agora o resto dos membros está dando continuidade a essa cavalgada que começou com o profeta. Porque a primeira cavalgada quem fez foi Paulo. Porque no Novo Testamento só tem 2 profetas. Dentro das eras da igreja só tem 2 profetas. Na era de Éfeso tem 1 profeta. E na última era tem 1 profeta. No meio são mensageiros e reformadores. O segundo, o terceiro, o quarto foi mensageiro. O quinto e o sexto foi reformadores. Então, no entre-meio do profeta aqui e o profeta aqui, teve mensageiro e teve reformadores. 4 mensageiro e 2 reformador. Quer dizer, 3 mensageiro, vamos corrigir isso aqui, porque Paulo foi um profeta, então Irineu, São Martim Colomba foi mensageiro, Lutero, Wesley foi reformador. 5. Com Paulo faz 6, e com o último é um profeta de novo. A era começa com profeta e a era termina com profeta. E no meio tem mensageiros e reformadores. Então, quem deu a primeira cavalgada? Foi Paulo. E quem deu a segunda cavalgada? Foi o 7º anjo. E o resto do membro da noiva, que foi representado no 7º anjo, está dando continuidade à segunda cavalgada. Então eu creio que a noiva casou. Já houve o casamento. Oh, glória a Deus. Mas vamos aqui, irmão. Coisa maravilhosa. A coisa é tremenda. Mas vamos aqui. Vamos ver o que é que o profeta de Deus fala sobre a segunda vinda. Vamos lá, vamos agora para a mensagem. Vamos entrar na mensagem do 7º anjo. Porque eu quero falar sobre 4 coisas. 4 coisas que aconteceu quando a segunda vinda deu início em 63. Mensagem sou eu e não tem mais. Mensagem sou eu e não tem mais. Essa mensagem o profeta pegou no dia 11 de agosto de 1959. Parágrafo 79 a 80. Vamos ver o que é que ele diz aqui, ó. 79 e 80. Olha o que é que o irmão Brana fala da vinda, da segunda vinda. Vamos ver o que é que o 7º anjo fala dela. Esse mesmo Senhor Jesus, seu Espírito. Esse mesmo Senhor Jesus. É o que Paulo disse lá em 1 Tessalonicenses. Então, o que o primeiro profeta falou, o último está falando. Esse mesmo Senhor Jesus, aí ele diz, seu Espírito. Agora, seu corpo está à direita de Deus, sentado ali como sumo sacerdote. Mas ele enviou de volta o seu Espírito para o representá-lo. Vejam, quando Jesus se aproxima, como a sombra da minha mão, vê como está ofuscado, mas observe como ela fica nítida quando chega mais perto. Veja, não é o dia de Martim Lutero, John Wesley, ou através das eras. Veja o que aqui irmão Brana diz, não é o dia de Lutero, nem de Wesley, ou através das eras, porque já passou. Ele diz assim, mas isso é na vinda, na era da vinda. Peraí, irmão. Mas isso é na era da vinda. Você veja que o irmão Brana está chamando a vinda de uma era. E eu disse que tem 2 sentidos teológicos. Era representando um período de tempo, uma dispensação, um período de tempo, como também falar da economia que Deus tem naquele tempo. Então o irmão Brana diz, veja, não é o dia de Martim Lutero, John Wesley,
Ou seja, Martim Lutero, o quinto mensageiro da era de Sardo, e o Wesley da era de Filadélfia. Ou através das eras. Quer dizer, nós estamos vivendo em outro dia. A era já passou. Mas isso é na era da vinda. Oh Deus, que coisa tremenda, irmão. Veja aí como nós, irmão, estávamos entendendo a vinda de Cristo de uma maneira diferente. Uns anos atrás. Mas a vinda é um período, é uma era, é uma dispensação. Não é daquele jeito que a gente pensava. Meu Jesus. E o profeta continua: um pouco antes da destruição atingir Sodoma e Gomorra, do qual esta nação é o tipo. Olha aí, ó. Israel, América, os Estados Unidos tipificava tanto Sodoma e Gomorra. Também América, os Estados Unidos também, além de tipificar Sodoma e Gomorra, também tipificava Israel. E Tucson, Arizona, tipificava a Jerusalém do dia. O profeta explica isso aí. E que você entrar no meu canal, lá tem um vídeo lá do pastor Samuel Araújo explicando isso aí. Eu ia até gravar um vídeo falando sobre isso, mas nem precisou. América, os Estados Unidos, o irmão Branham disse que é tipo de Gomorra e de Sodoma. E também tipifica Israel. E Tucson tipifica a Jerusalém do dia. Um pouco antes da destruição atingir Sodoma e Gomorra, da qual esta nação é um tipo disso. Um homem desceu. Na verdade era Deus em carne. Houve 3 anjos. 2 dele constituíram em Sodoma para pregar os eleitos, ou apenas a um cristão comum, como o moderno Billy Graham e assim por diante, não fazendo milagres, mas apenas pregando. Mas houve um que ficou lá atrás com Abraão e seu grupo, que era o eleito. Observe o que aquele anjo fez. 3 anjos. 2 foi para Sodoma e um ficou com Abraão. Com Abraão do dia, que é Brana. Isso é, irmão, isso não tem como negar. Eu não estou dizendo aqui que eu creio que o novo nome é Brana, mas que Brana tipificou o Abraão do dia. E esse homem, o irmão Brana diz assim, ó, e esse homem que desceu, na verdade, era Deus em carne, veio a Abrão. E no parágrafo 207 da mensagem de Cristo, mistério de Deus revelado, o irmão Brana diz que aquele anjo, um daqueles anjos, o 7º anjo da constelação, que apareceu em 63, se materializou em quem? Em Brana. Então o nome Brana está ligado ao novo nome. Não é o novo nome em totalidade, mas está conectado. Porque o homem desceu. Na verdade era Deus e se fez carne em Brana. Meu Deus. Mas está vendo aqui que o irmão Brana fala aqui? Veja, não é o dia de Martim Lutero, John Wesley ou através da era, mas isso é na era da vinda. Então o irmão Brana chama a vinda de uma dispensação, de um período de tempo que começou em 63 e vai terminar na ida da noiva. Mas vamos adiante com o profeta. Eu li uma mensagem de 59, agora vou ler uma mensagem de 63, do dia 23 de junho de 1963, a mensagem, o brilho do sinal da luz vermelha de sua vinda. O brilho do sinal da luz vermelha de sua vinda. Vamos lá. Parágrafo 126. Olha o que aqui o profeta diz, ó. Preste bem atenção. Olha o que aqui o irmão Brana diz. Nós vemos os sinais do Senhor. Jesus curando os enfermos, levantando os mortos, expulsando espíritos
malignos, as pessoas se santificando e santificando-se através do Espírito Santo. Vemos vidas transformadas, vemos grandes sinais, vemos sinais místicos no céu, como discos voadores, o Pentágono, muitas pessoas colocando isso na televisão, escrevendo isso, e eles não sabem o que pensar sobre isso. Todos os tipos de sinais misteriosos, aí o irmão Branham diz, o Senhor Jesus descendo na forma de uma coluna de fogo. Então, irmão, Jesus não vai descer mais. Porque ele desceu para dar início à era da vinda. O Senhor Jesus descendo na forma de coluna de fogo. Tem sua foto tirada, vivendo no nosso meio, provando que ele é o mesmo ontem e hoje. Meu Deus! Jesus, o Senhor Jesus descendo. E quando foi que ele desceu? É só voltar a fita. Em 1963, no dia 28 de fevereiro, ele desceu e o irmão Branham disse que ele está no nosso meio. No nosso meio. Ele não vai descer mais? E quando ele desceu, ele deu um avanço na era pentecostal. A noiva de Cristo avançou. Meu Deus. Vamos ver aqui, irmão. Isso é tremendo demais. A gente há uns anos atrás não sabia dessas coisas não, irmão. Mas como Deus, ele não fica parado, ele se movimenta. O irmão Branham diz na mensagem, em nome de Jesus, que ele traz uma luz. Aí aquele pregador pega aquela luz, olha, aí faz uma cerca. O novo nome é HM. Mas só que, irmão, que Deus tem mais coisa. Aí, mas o que Deus faz? Ele avança. Mas aquele pregador ficou porque ele fez uma cerca. Aí fica, o novo nome é HM. Aí vem outro, não, o novo nome é Brana. Aí já vem outro, não, o novo nome é o Senhor Jesus Cristo. Aí vem outro, não, o novo nome é a palavra revelada. Aí vem outro, o novo nome é a palavra de Deus. Cada um, irmão, fez uma cerca numa luz que Deus deu. Porque HM faz parte do novo nome, faz. É uma verdade da mensagem, não podemos negar isso. Brana faz parte do novo nome, não podemos negar isso. É uma parte da verdade. A palavra revelada também é uma parte da verdade, faz parte do novo nome. O Senhor Jesus Cristo também é uma parte da verdade, faz parte do novo nome. Mas só que Deus avançou. Então, precisamos procurar a plenitude disso. Porque tudo isso faz parte do novo nome. Mas o que eles fizeram, os pregadores fizeram? Fizeram uma cerca e ficam brigando um com o outro. Eles não param para pensar, dizem, mas peraí, tem algum erro aí. O irmão Branham disse que quando Jesus subiu, ele recebeu um novo nome. Mas esse novo nome só ia ser revelado no trovão. Durante as eras, os trovões foram revelados? Vamos pensar nisso, irmão? Não. Os trovões só foi revelado depois das eras. Então, as eras da igreja, as 7 eras, não conheceu o novo nome. Não conheceu. Quem diz que os apóstolos tinham a revelação do novo nome, eles estão chamando William Branham de mentiroso. Eles estão chamando na cara de pau, o William Branham é um mentiroso. Isso aí, irmão, é falta de revelação. Muito bem. Vamos aqui, irmão, entrar nos 4 acontecimentos que aconteceu dentro da segunda vinda, quando a segunda vinda deu início. 4 coisas eu vou falar aqui. Tem muito mais, mas eu quero falar sobre 4. Primeira coisa, vamos aqui. Livro dos selos. Livro dos selos. Livro dos selos. Página 114. Livro dos selos. Página 114. Isso aqui é tremendo demais, irmão.
Livro dos selos. Veja aí. As coisas que aconteceu, os acontecimentos que aconteceu quando a segunda vinda deu início. Livro dos selos. Página 114, do parágrafo 56 ao 58. Veja só, irmão. Veja o que é que o profeta diz. Aí depois você vai ver o que é que os pastores dizem. Veja, quem é que está falando a verdade? Vamos lá. 56 até o 58, página 114 do livro dos 7 selos. Olha o que aqui o sétimo anjo diz. Então, no decorrer dessas eras da igreja, ocorre uma grande confusão. Então, no final da era da igreja, a mensagem do sétimo anjo é para apanhar esses mistérios perdidos e entregar à igreja. Olha o trabalho do sétimo anjo. Apanhar esses mistérios perdidos. E fazer o quê, irmão Branda? E entregar à igreja. Está vendo? Agora, notaremos isso. Mas naquele tempo, não foi revelado em seus verdadeiros estados. Agora, nos tempos bíblicos, os mistérios estavam lá. Estava tudo na Bíblia, irmão. Todos os mistérios estavam na Bíblia. Olha o que o profeta diz. Agora, nos tempos bíblicos, os mistérios estavam lá. E eles viram essas coisas acontecendo da maneira que João viu aqui. Agora, ele disse: eis um cavaleiro sobre um cavalo branco. Mas o que o mistério disse é: há um mistério que acompanhava esse cavaleiro. Agora, o que ele era? Eles não sabiam. Meu Deus. Peraí. Aí os pastores dizem que os apóstolos sabiam, tinha a revelação do novo nome. Ora, mas o irmão Branham disse que nem o cavaleiro branco, ele sabia quem era aquilo. O mistério estava lá, mas o irmão Branham diz o quê? Eles não sabiam, mas era para ser revelado. Mas era para ser revelado depois do Cordeiro deixar o trono do Pai, de sua intercessão como parente redentor. Meu Jesus. Aí eu pergunto, irmão, quando foi que o Cordeiro deixou o trono do Pai? Ora, que os apóstolos tinham a revelação do sétimo selo, como diz por aí, tinha a revelação do novo nome. E o profeta disse que essas coisas só ia ser revelado depois que o Cordeiro deixasse o trono do Pai. Quando foi que o Cordeiro deixou o trono? Quando foi? Quando? No dia 28 de fevereiro de 1963. Foi lá, irmão, que aconteceu, que deu início à segunda vinda. Então, os apóstolos não sabiam sobre nada, eles não tinham a revelação do novo nome. Eles não tinham a revelação dos selos. Paulo falou do sétimo selo, mas ele não tinha a revelação daquilo. Porque seria revelado quando o Cordeiro deixasse o trono. Quando a segunda vinda desse início. E quando foi que a segunda vinda deu início? Na primeira era? Na segunda? Na terceira? Na quarta? Não, irmão. Depois das eras. Leia a mensagem, a brecha entre as eras e o selo, do parágrafo 50 ao 55. Quando terminou as eras, os selos foram revelados. Meu Jesus. Veja, esse aí, irmão, é o primeiro acontecimento que acontece quando a segunda vinda dá início. A revelação. E essa revelação, os apóstolos não sabiam, mas estava lá. Os mistérios estavam lá, na Bíblia, nas eras, mas eles não sabiam. Vamos agora para o segundo acontecimento que aconteceu quando
a segunda vinda deu início. Mensagem Cristo é revelada em sua própria palavra. Essa mensagem Mont Blanc pegou no dia 22 de agosto de 1965. Parágrafo 158. Vamos ver o que é que o profeta diz assim. Olha o que é que ele diz. Preste atenção, irmão. Isso aqui eu não estou dando interpretação, não. Estou lendo a mensagem. É o profeta está dizendo. O que era para fazer a abertura dos 7 selos? Olha a pergunta que ele faz. O que era para fazer a abertura dos 7 selos? Aí você vai na mensagem a brecha entre as 0 e selo, do parágrafo 50 ao 55, e veja quando foi que o selo foi revelado. Depois que as eras da igreja e as eras da universidade terminaram. Porque quando a era termina, então dá início à segunda vinda. E a segunda vinda o irmão Branham chamou de era. Nós lemos aí. Ele chamou de era, chamou de dispensação. Ele chamou de um período. E dentro desse período, Deus ia trazer a sua economia. É por isso que ele falou sobre a era da noiva, que é a economia de Deus. Falou sobre a era do grão, a era do rapto, a era do filho do homem, a era do sétimo anjo. Tudo essas economias de Deus trabalhando na era da segunda vinda, da era do sétimo selo. O que era para fazer a abertura dos 7 selos? Aí o irmão Branham diz assim, ó. Por que estão estas denominações cambaleando nestes? Quer dizer, por que as denominações estão cambaleando nos selos? Mas quais denominações? É a Assembleia de Deus? Não. A Batista? Não. A Universal? Não. Essas denominações, irmão, porque o irmão Branham diz que denominação é o Espírito. Essas denominações estão dentro da mensagem. Os pastores, os pregadores estão cambaleando nos selos. Um diz uma coisa, um diz, não, irmão. O 7º selo foi aberto. Mas crê que estamos só no alarido. A voz de arcanjo, de trombeta de Deus, ainda é lá para frente. Estão cambaleando. Eu creio, irmão, que os trovões foram revelados. Mas o novo nome, os apóstolos sabiam. Estão cambaleando no selo. O que era para fazer a abertura dos 7 selos? É para revelar. Olha aí. Revelar. E essa revelação aconteceu depois das eras. Quando o Cordeiro saiu do trono. Aí o irmão Branham diz. E trazer para fora. Meu Deus. Veja a segunda vinda. Veja o que aconteceu quando a segunda vinda deu início. Ela trouxe uma revelação. E através dessa revelação, nos tirar para fora. Da onde, irmão? Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Eis que estou à sua porta e bato. Quem estava batendo na porta? Cristo. Porque o irmão Branham diz na mensagem ao Nascer do Sol 202 que Cristo é o selo. Então Cristo desceu, se encarnou no 7º anjo, revelou os mistérios que estavam na Bíblia, mas ninguém sabia. E através disso, ele tira para fora os eleitos. O que é para fazer a abertura dos 7 selos? É para revelar e trazer para fora. Aqui está, irmão, a segunda coisa que aconteceu quando a segunda vinda deu. A primeira foi revelação e a segunda, tirar para fora. Para cumprir aquilo que está em Apocalipse 18, verso 4. Sai dela, povo meu. E quem que fez isso? Cristo. Nos selos. Depois das eras. Aí como o Branham diz. Se você não tem nenhum olho, então qual é a utilidade da revelação? O problema é que os pastores são cegos. Esses pastores da abertura da palavra que cambaleiam na revelação do selo, eles são cegos do olho, só tem um olho só. São um caolho. Meu Deus. Tenha misericórdia de mim, Senhor Jesus. Me dê graça para eu continuar. Mas é a verdade, irmão. É a verdade. Não podemos negar isso. Agora vamos, veja que o primeiro acontecimento foi a revelação. O segundo acontecimento é tirar para fora, para cumprir Apocalipse 3, versos 20. Apocalipse 18, versos 4.
E agora, o terceiro acontecimento, que aconteceu quando a segunda vinda deu início. Vamos ver aqui no livro dos selos, na página 27. Página 27 do livro dos selos, 27, parágrafo 265 ao 266. O terceiro acontecimento que aconteceu dentro da segunda vinda, quando ela deu início em 63. Olha o que o irmão Brana diz. Parágrafo 265 ao 266 da página 27 do livro dos selos. Isso é na mensagem A Brecha entre as Zero e Selo. Olha aqui o que o irmão Brana diz. A noiva entrou. Há uma completa diferença entre a igreja e a noiva. As virginessas e as virgens prudentes. Senhor, entraram para a ceia das bodas. Ó, note que coisa. O irmão Brana bate palmas uma vez. Aí ele diz, aqui no 266, os selos foram abertos. Aí vem a pergunta, por quê? Quem é o selo? 202 da mensagem da Nação do Sol, o irmão Brana diz que o selo é Cristo. E por que os selos foram abertos? Os selos foram abertos porque na última era da igreja, na última era, para revelar essas verdades, porque o Cordeiro abriu os selos e os revelou à sua igreja para ajuntar seu súdito para seu reino. Meu Deus. Veja só o que aconteceu na segunda vinda, irmão. O Cordeiro veio para juntar o seu súdito para o seu reino. É por isso que eu digo, irmão, muitas pessoas ficam falando do milênio. Ah, eu amo o milênio, eu gosto de estudar o milênio, mas só pega alguns acontecimentos e joga só para o futuro. Mas esquece que a noiva está vivendo agora na esfera do milênio agora. Meu Deus. Irmão Jailson, o senhor está dizendo que o milênio é agora, numa esfera espiritual para a noiva é. Os selos foram abertos porque na última era da igreja, para revelar essas verdades. Por quê? O Cordeiro abriu os selos e o revelou à sua igreja para ajuntar seus súditos para seu reino. E sua noiva, veja, ó que coisa. Ele quer trazer seu súdito para si agora. E esse agora, irmão, aconteceu em 63 e é sempre presente. Enquanto passar um tempo, é agora. Agora. Que coisa tremenda. Então, o que aconteceu na segunda vinda? Uma revelação. O que aconteceu na segunda vinda? Uma tirada para fora. E o que aconteceu na segunda vinda? Um ajuntamento para o seu reino. Meu Deus. Que coisa tremenda, irmão. Veja as coisas que aconteceu dentro quando a segunda vinda deu início em 63. Porque a segunda vinda ainda não está para frente, a segunda vinda está para trás. E essas coisas aconteceu dentro da segunda vinda. E vem acontecendo. Só vai terminar na ilha da noiva. 270 da mensagem, a festa da trombeta. Agora, irmão, vamos pro quarto acontecimento. E esse aqui é o mais importante. Eu vejo, na minha humilde e pequena opinião. O quarto acontecimento, que aconteceu quando a segunda vinda deu início em 63. Vamos aqui para a mensagem. Mensagem ouvindo e recebendo e agindo. Mombrana pegou essa mensagem no dia 7 de junho de 1960. Olha o que aqui o profeta diz. Parágrafo 106. Escute isso. Parágrafo 106. E a igreja espiritual, e quando o profeta fala da igreja espiritual, nós sabemos que está falando da noiva. E a igreja espiritual está no fim da estrada.
ela está caminhando em direção à sua cabeça. Isso é Colossenses capítulo 1. Paulo disse que a cabeça da igreja é Cristo. E a igreja espiritual está no fim da estrada. Ela está caminhando em direção à sua cabeça. A vinda do Senhor Jesus. Está tudo se encaminhando. Isso é certo? Se encaminhando para a vinda do Senhor. O Senhor Jesus, o cabeça da igreja, está vindo. Aí o irmão Branda faz uma pergunta. O que ele vai fazer? Quando Jesus vir pela segunda vez, e nós temos a revelação que a segunda vinda já aconteceu, porque o irmão Branda estava profetizando isso aqui em 60. E a segunda vinda deu início lá no dia 23, no dia 28 de fevereiro de 63. Aí ele faz a pergunta, o que ele vai fazer? Quando Jesus vem pela segunda vez, o que é que ele vai fazer? Ele vai revelar os mistérios que a Zera não revelou. Ele vai nos tirar para fora da era da Laodiceia. Ele vai ajuntar a noiva para o seu reino. E ele vai fazer o quê? Ressuscitar todos os santos e lhe dar um corpo glorificado. Meu Deus! Meu Deus! Ele vai revelar, ele vai botar para fora, ele vai tirar para fora, ele vai ajuntar e ele vai o quê, irmão Branda? Ressuscitar todos os santos e dar um corpo glorificado. Aleluia! Eu estou contente por saber que ela está se encaminhando. Aleluia, Jesus. Isso é maravilhoso, irmão. Isso arde na nossa alma. Faz a nossa alma pegar fogo da palavra. Meu Deus. Que coisa tremenda. É por isso que o irmão Brando diz que as denominações estão cambaleando nos selos. E essas denominações é dentro da própria mensagem. Não, irmão, eu creio que o selo foi revelado. Mas creio numa parte e em outra não. Estão cambaleando como bêbado, embriagado. Com o sistema nicolaíta. Mas a segunda vinda aconteceu essas coisas. Revelação. Chamado para fora. Ajuntamento. E a ressurreição dos santos. Ele disse isso em 60, mas vamos ver o que ele diz mais. Mensagem, eu vou ler aqui o livro God, Conduta e Ordem e Doutrina da Igreja, de 1962, volume 2, página 628. E quem não tem esse livro, é na mensagem Pergunta e Resposta número 15, parágrafo 142, ele disse, olha, veja o que ele disse em 60, agora veja o que ele disse em 62, no dia 7 de agosto de 1962, à noite. Olha o que ele diz. Agora, vê você, ele mostra que todos os mortos se levantarão da sepultura na sua vinda. 211 da mensagem ao nascer, 203, é o 203 da mensagem ao nascer do sol. O poder vivificador nos permite ver a sua vinda. Agora, vê você, ele mostra que todos os mortos se levantarão da sepultura na sua vinda. O justo, a noiva, aqueles que dormem, que estão na sepultura, se levantarão na ressurreição. Então ele mostra ao povo que está vivendo na terra. Meu Deus! A noiva. É a noiva que está vivendo. Ela vê isso, ela vê essa ressurreição que aconteceu durante as eras. E isso começou daqui para lá. É em ordem descrescente, não em ordem crescente, mas decrescente, daqui para lá. Meu Jesus. Será um aqui e outro ali. Não será um monte de pessoas reunidas em grupinho, pois haverá um no campo ou dois no campo.
Eu tomarei um e deixarei um. Ali vem um da igreja, onde estiver dia, outro do outro lado, haverá dois na cama. Eu levarei um e deixarei um. Isso é certo? A irmã Brana pega Lucas, Lucas 17, verso 33 em diante, e une com 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 ao 17. E na mensagem, o desvelado de Deus, o irmão Brana diz que Lucas 17, 33 em diante, se cumpriu na abertura dos selos. Meu Deus, meu Jesus. Agora vê você, ele mostra que todos os mortos se levantarão da sepultura na sua vinda. Aí você decide, irmão, que vinda isso vai acontecer. Que você crê que a segunda vinda já deu início, então isso está acontecendo, aconteceu lá atrás, já. Os irmãos das eras já ressuscitaram. Mas vamos adiante. A gente leu 1960, lemos 63, 62, vamos ler 63, mensagem Como Poderes Vencer, pregado no dia 25 de agosto de 1963, parágrafo 61. Olha o que a irmã Brana diz. Olha aí. Agora, na vinda do Senhor Jesus, aqueles que estavam realmente amando a sua vinda, que estão vivendo por ela, quando ele aparecer no céu, aquela nuvem lá, foi quem? Não foi Jesus aparecendo? Quando ele aparecer no céu, a igreja que está morta em Cristo levantará e aqueles serão transformados em um momento. Meu Deus. Os que estão vivos, irmão, recebem a transformação. Aí, mas, irmão, já isso, mas a transformação já está sendo processada. Irmão, aquele corpo teofânico, aquele corpo espiritual, aquele tabernáculo que Paulo falou no capítulo 5 de 2 Coríntios, o irmão Brana disse que você recebe, quando você recebe o Espírito Santo, ele começa a gerar aquele corpo. Aquele corpo não está mais lá nas dimensões, está aqui agora. Porque, irmão, a dimensão foi aberta. O irmão Brana disse que é só 7 metros de distância. Meu Jesus. Agora, na vinda do Senhor Jesus, aqueles que estavam realmente amando a sua vinda, que estão vivendo por ela, quando ele aparecer no céu, a igreja que está morta em Cristo levantará e aqueles serão transformados em um momento. E o restante deles não saberão nada a respeito disso. Só a noiva que sabe, irmão, que os irmãos das eras ressuscitou. E aqueles que ficam dizendo, não, isso é porque ele não sabe nada disso. Ele não tem revelação de nada. Vamos, antes de eu ir para 65, deixa eu voltar aqui em 63 novamente. Olha o que o irmão Brana diz aqui na mensagem. Vamos ver aqui a brecha entre as eras e os selos. Vamos lá. Vamos lá, irmão Brana. Vamos ver o que aqui o profeta diz aqui, ó. Isso aqui é muito tremendo. Aqui na página 96 do livro dos selos, parágrafo 255. Não, 256. Olha o que aqui o irmão Brana diz. E mesmo que os que ficaram vivos para a sua vinda, não impedirá os que dormem. Aí o irmão Brana diz. Porque a trombeta de Deus soará naquela última trombeta. Quer dizer, que a trombeta de Deus e a última trombeta, que é a sétima, é a mesma coisa. E quando o último selo for aberto, quer dizer, quando a segunda vinda der início, porque o sétimo selo foi aberto, quando o sétimo anjo estiver entregando a sua mensagem, a última trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão. Ei, irmão. Veja que a ressurreição aconteceu quando o sétimo anjo estava entregando a mensagem, o último selo aberto e a última trombeta soando. A última trombeta, o último selo e o último anjo, ao mesmo tempo, aconteceu a ressurreição. Aí você diz, não, irmão. Mas aí foi uma ressurreição espiritual. Tanto espiritual como literal, irmão. Precisa aceitar isso.
Porque, veja, eu li em 1960. Olha, para se formar uma doutrina, irmão, só basta três trechos da Bíblia para fazer uma concordância correta. Mas eu li 1960, eu li 62, eu li duas mensagens de 63, e agora eu vou ler uma de 65. Mensagem, o selo da Páscoa, pregado no dia 10 de abril de 1965, parágrafo 212. Aqui, o parágrafo 213. Vou ler o 212 para ver o que é que o profeta diz. Olha aqui, ó. O selo da Páscoa. Eles tinham aqueles genuínos selo da Páscoa. Eles quem? Os apóstolos tinham. Bem, você diz, eu gostaria de ter vivido no tempo do Velho Testamento. Espere um minuto. A irmã Brana, da 1 Tessalonicenses, capítulo 4:16. Eu quero que vocês leiam isso. Não quero que sejais ignorante acerca dos que dormem. Irmão, não vos entristeçai como aqueles que não têm esperança, pois cremos que Jesus morreu e ressuscitou outra vez no terceiro dia. Não manufaturamos, mas cremos nisso. O problema está aí, irmão Brana, que os pregadores de que creem na abertura da palavra, mas eles são manufaturados. Mesmo aqueles que dormem nele, Deus o trará com ele. Aí veja o que ele diz aqui no 213 da mensagem O Selo da Páscoa de 1965. Os santos do Novo Testamento, com aquele poder vivificador, também ressuscitarão na sua segunda vinda. Irmão, você crê, irmão, que a segunda deu início em 63? Irmão Brana chamou de era, chamou de dispensação. Que você crê, irmão, que a segunda vinda já deu início em 63? Então os irmãos das eras ressuscitou, irmão. Que você não crê nisso, irmão, você tá enquadrado naquilo que o irmão Brana diz, que as denominações estão cambaleando. E também você está enquadrado naquilo que ele diz, que eles não sabem. Os santos do Novo Testamento, com aquele poder vivificador, também ressuscitará na sua segunda vinda. Tão certo como os santos do Velho Testamento, com toda aqueles poder vivificador sobre os seus ossos. Transladação, poderes e assim por diante, mostrando que é Deus. Aqueles profetas para quais veio a palavra de Deus, eles ressuscitarão com ele naquela manhã da ressurreição. Amém, meus irmãos? Sem palavra. Sem palavra. Negar isso não é o que eu estou dizendo, é o que o sétimo anjo está dizendo. Negar isso que ele está dizendo, você automaticamente recebe. Rejeitar. O momento diz que quando você rejeita o Espírito Santo, você recebe a marca da besta. Sem palavra, irmão. Irmão, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, nos dê luz para a gente caminhar e não ficar cambaleando na revelação do selo. Porque quando você fica dessa forma, você não recebeu o Espírito Santo, você recebeu um espírito denominacional. E dentro da mensagem tá sim de espírito denominacional. Tá bom, meu irmão? Que Deus abençoe. Me desculpe aí que eu falei alguma palavra dura, mas nós temos que falar a verdade, tá bom? Você ainda que não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, dê o like e compartilhe, tá bom? Que Deus abençoe, irmão. Um forte abraço para todos vocês. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no vosso coração e que a luz do dia venha brilhar sobre nossas cabeças. No nome do Senhor Jesus, e Shalom para todos vocês. E até a próxima oportunidade aqui no canal Jailson HM TV. Shalom para vocês, meus irmãos.